Boa noite a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando a videoaula sobre efeito Doppler e ondas de choque da matéria Física, Ondas e Calor, do professor Danilo Sandi, da turma de quinta-feira à noite, certo? Nossa equipe foi sorteado o tema efeito Doppler e ondas de choque e nossa equipe é composta por Alan Souza, por Alex Correa, por Antony Santana, por Gustavo da Silva, por mim, Pedro Ceuta, e por Raimundo Alves. Para começar falando do trabalho, nós desenvolvemos um índice e a partir desse índice nós vamos falar sobre os temas que foram escolhidos para a nossa equipe, certo? Nós decidimos separar da seguinte maneira: efeito Doppler, nós teremos a introdução, características, quantificando o efeito Doppler e exemplos e aplicações. Para ondas de choque, nós trabalharemos com a introdução também, formação, número de Mach, tipos, exemplos e aplicações. E para terminar, as referências. Para começar esse trabalho, nós vamos falar do efeito Doppler, certo? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação a um observador. Ela teve esse nome devido a um cientista chamado Johann Doppler, que foi o primeiro a descrever a sua ação em 1842. Vocês podem observar nesse primeiro slide que eu coloquei duas imagens, uma imagem e um GIF de dois carros em movimento, certo? Vocês podem observar que a animação ela ilustra o efeito Doppler percebido no som produzido por um carro, certo? Quando o carro se move, um observador que se encontre à esquerda percebe uma frequência maior, porque a esquerda, que é de onde o carro está se movimentando, da direita para a esquerda. Então, quando o carro se move para a esquerda, o observador percebe uma frequência maior se ele estiver na esquerda, enquanto que um observador à direita, que é onde o carro está se afastando, ele percebe uma frequência menor, certo? Pode-se perceber também esse efeito com maior nitidez ao se escutar o som que é uma onda mecânica emitido por uma ambulância que passa em alta velocidade, como no exemplo da outra imagem também. Você pode observar que o observador B ele observa uma frequência maior, pois a ambulância está se aproximando dele, enquanto que um observador A ele percebe uma frequência menor, certo? O observador percebe que o tom em relação ao emitido fica mais agudo quando ela se aproxima dele, que é justamente o que eu falei. Idêntico no momento da passagem, quando a ambulância passa por ele, e mais grave quando a ambulância começa a se afastar, certo? Isso é uma introdução ao efeito Doppler. Vamos seguir. Para falar do efeito Doppler, a gente também tem que citar algumas características, certo? Eu coloquei aqui. O efeito Doppler é caracterizado por uma aparente mudança na frequência de onda mecânica ou eletromagnética, certo? A mudança relativa na frequência das ondas pode ser explicada da seguinte maneira. Vamos fazer o seguinte. Quando a fonte das ondas está se movendo na direção do observador, cada crista de onda sucessiva será emitida de uma posição mais próxima do observador do que a última. Ok? Portanto, cada onda leva um pouco menos de tempo para alcançar o observador do que a última, e assim ao aumento da frequência com que estas ondas atingem o observador. Eu fiz esse esquema aqui, e a partir desse esquema, a gente pode observar que também, do mesmo modo, se a fonte se afastar do observador, cada onda é emitida de uma posição um pouco mais distante, fazendo com que o tempo entre as chegadas de duas ondas consecutivas aumente, certo? Então diminuindo a sua frequência. É o fato que eu coloquei aqui. Quanto mais próxima a fonte estiver, quanto mais ela estiver se aproximando do observador,
a minha frequência tende a aumentar. Quanto mais distante a minha fonte está do meu observador, a minha frequência tende a diminuir. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, que quando eu aproximar minha fonte do observador, a minha frequência aumenta. Quando eu estiver afastando a minha fonte emissora de som do observador, a minha frequência diminui. Ok? Para a luz também existe o efeito Doppler, certo? No caso, é um efeito Doppler relativístico. Este fenômeno é observado quando a fonte e o observador se afastam ou se aproximam com grande velocidade relativa, certo? Nesse caso, o espectro da luz recebida apresenta desvio para o vermelho quando se afastam e desvio para o violeta quando se aproximam, que é o que está ilustrando aqui na imagem. Costumamos observar esses efeitos em estrelas. Em estrelas você pode observar muito bem isso. É como está ilustrado aqui na imagem, certo? Desvio para o azul, desvio para o vermelho e assim sucessivamente. Assim você pode fazer uma classificação de velocidade, de posição a partir do efeito Doppler, ok? Eu coloquei também umas GIFs mostrando o posicionamento de uma fonte em repouso, que é no caso da primeira, ela emitindo um som em repouso, uma fonte se movendo com velocidade menor que a velocidade do som. Observe que o som ainda se propaga à frente da fonte. A fonte de som se movendo com velocidade igual à velocidade do som. É a mesma coisa, grande frequência, frequência aumentando, no sentido em que a fonte está se movimentando. E a fonte de som se movendo com velocidade maior que a velocidade do som. Nós vamos entrar nesse assunto, em ondas de choque, que vai vir posteriormente, certo? Vou quantificar o efeito Doppler. O efeito Doppler, a partir dele, nós podemos determinar a frequência determinada da seguinte maneira, ok? Onde F0 vai ser igual a FF V mais ou menos VO sobre V mais ou menos VF, onde FO é a frequência que o observador recebe, FF é a frequência emitida pela fonte, V é a velocidade da onda no meio, VO é a velocidade do observador em relação ao meio, positiva ao se aproximar da fonte, negativa ao se afastar. VF é a velocidade da fonte em relação ao meio, positiva ao se afastar e negativa ao se aproximar do observador. Essa fórmula ela assume que a fonte e o observador se aproximam ou se afastam indo diretamente um na direção do outro. Se eles se aproximam em ângulo, mas ainda com velocidade constante, a frequência observada vai ser maior que a emitida, mas vai diminuir conforme se aproximam, chegando a ser igual à emitida quando se encontram e continuam a diminuir a mesma taxa constante quando se afastam. Ok? É basicamente isso. Podemos descrever uma fórmula geral para casos onde a fonte se desloque e o observador fique parado, sendo o sinal negativo utilizado, como eu já disse anteriormente, no caso onde a fonte se aproxima, e o positivo utilizado quando a fonte se afasta. É meio que basicamente isso. Tem que ter em mente essa troca de sinais para não se confundir. Negativo você utiliza quando a fonte está se aproximando e positivo você utiliza no caso em que a fonte se afasta. Nós temos algumas curiosidades relacionadas ao efeito Doppler e eu pude separar algumas delas para poder demonstrar no dia a dia o que acontece, a utilidade do efeito Doppler. Como, por exemplo, o efeito Doppler pode permitir medir a velocidade de objetos através da reflexão de ondas emitidas pelo próprio equipamento de medida. Que esses equipamentos de medidas podem ser radares baseados em radiofrequência ou em lasers que utilizam frequências luminosas, como por exemplo
É muito utilizado para medir a velocidade de automóveis, aviões, bola de tênis e qualquer outro objeto que cause reflexão. Como, por exemplo, como na mecânica dos fluidos que a gente estuda e na hidráulica, partículas sólidas dentro de um fluido em escoamento, basicamente. Em astronomia, permite a medida da velocidade relativa das estrelas e outros objetos celestes e luminosos em relação à Terra. Essas medidas permitiram aos astrônomos concluir que o universo está em expansão, pela uma pesquisa que eu acabei fazendo e descobri. Pois quanto maior a distância entre esses objetos, segundo eles, maior o desvio para o vermelho observado. Certo? Então, o efeito Doppler para os eletromagnéticos, para as ondas eletromagnéticas, tem sido de grande uso em astronomia e resulta em desvio para o vermelho ou azul, como foi citado anteriormente também. Na medicina, um ecocardiograma utiliza esse efeito para medir a direção e velocidade do fluxo sanguíneo ou do tecido cardíaco. Um ultrassom Doppler, que é um ultrassom que existe, é uma forma especial do ultrassonar ou do ultrassom, útil na avaliação do fluido sanguíneo, do útero e de vasos fetais. Ok? E também o efeito Doppler é de extrema importância em comunicação a partir de objetos em rápido movimento, como no caso dos satélites. Essas são algumas das aplicações que nós podemos aderir ao efeito Doppler. Coloquei aqui alguns exercícios e nós vamos respondê-los juntos, ok? Vou começar lendo. Essa foi da PUC de São Paulo. Então, um professor leu seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. No primeiro evento, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-mala. 2. Uma ambulância se aproxima da praça com sirene ligada. E 3. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com buzina permanente ligada. Aí escolha as alternativas. O professor percebe o efeito Doppler apenas no evento 1 com frequência sonora invariável, no evento 1 e 2 com diminuição da frequência, nos eventos 1 e 3 com aumento da frequência, nos eventos 2 e 3 com a diminuição da frequência em 2 e aumento em 3, nos eventos 2 e 3 com aumento da frequência em 2 e diminuição em 3. Bom, vocês têm que pensar o seguinte, o efeito Doppler ele ocorre somente quando a fonte de ondas sonoras está em movimento, certo? E isso só pode ser percebido nos eventos 2 e 3, nos casos 2 e 3 que foram observados nessa questão. Além disso, quando a fonte de ondas sonoras se aproxima, a frequência aparenta ser maior, e quando se afasta, a frequência aparenta ser menor. Então, nesse caso, a resposta correta é nos eventos 2 e 3, com aumento da frequência em 2 e diminuição em 3. Essa é a resposta correta. Vamos para outro exercício. Uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade de 0,1 da velocidade do som no ar. O automóvel está buzinando e sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. O som ouvido pelo observador terá uma frequência de... Ele te dá as alternativas, e então nós vamos ter que calcular. Como eu irei calcular isso? Com a seguinte expressão, certo? FO vai ser igual a FF de V mais ou menos VO sobre V mais ou menos VF, onde eu tenho o VF, que vai ser 0,1 VAR, e a frequência de 990 Hz. Utilizando a seguinte equação, nós vamos fazer o seguinte, onde eu vou ter que o meu V0 é zero, ok? E eu irei então substituir diretamente na fórmula. Vai ficar 990 vezes V velocidade do ar sobre 0,9 VA
Simplificando, nós teremos que F0 vai ser igual a 1100 Hz, ok? É meio que basicamente isso. E, e é isso. Vamos para ondas de choque, então. Ok. Ondas de choque é meio que uma sequência do assunto e nós vamos pegar a seguinte ideia. Uma onda de choque ela é caracterizada por ser um distúrbio em propagação onde propriedades como velocidade, pressão, temperatura ou densidade variam de maneira abrupta e quase descontínua, ok? Esta onda pode ocorrer tanto de maneira ou tanto em meios físicos, propagando-se de maneira mecânica, quanto em campos, como o campo elétrico e também o campo magnético, certo? Como qualquer onda, uma onda de choque carrega energia e pode se propagar em qualquer meio. Eu peguei alguns exemplos de ondas de choque aqui como o que foi citado quando quando a fonte emissora de som ela ultrapassa a velocidade do som, que é no caso dos jatos supersônicos, dos aviões supersônicos, que eles conseguem quebrar a barreira do som, criando então ondas de choque, o que é mostrado nas figuras. Para a formação de uma onda de choque, sabemos que o som é uma onda causada pela variação de pressão no meio. Portanto, o som que ouvimos quando o avião quebra a barreira do som decorre de uma variação abrupta de pressão, certo? Um avião com velocidade subsônica, que é a velocidade abaixo da velocidade do som, não provoca grandes perturbações na pressão e essas pequenas perturbações possuem a velocidade do som e acabam viajando mais rápido que o próprio avião. Seria como se o avião, ao se deslocar, enviasse ao ar meio que uma mensagem para sair do caminho da passagem do avião. Assim, se ele saindo do caminho, assim o ar contornaria o avião sem provocar as ondas de choque, o que basicamente seria um, um V menor que Vs, ok? Já no avião que viaja na velocidade supersônica, não existe esse aviso, né, que foi dito anteriormente, pois a própria aeronave está à frente das perturbações provocadas por ela. Dessa forma, o ar é deslocado repentinamente, provocando uma grande variação de pressão e causando uma onda de choque, como a gente pode observar aqui no V maior que Vs. Ok? E no V igual a Vs, a velocidade é igual ao próximo à velocidade do som. Uma onda de choque eu poderia falar também que é apenas uma maneira de comprimir um gás com velocidade supersônica. A onda de choque pode causar perda total de pressão, o que é uma forma menos eficiente de compressão de um gás para alguns fins. Só uma observaçãozinha. Bom, para falar de ondas de choque, nós temos que falar também do número de Mach, ok? Onde o número de Mach é definido como m, que é o número de Mach, vai ser igual ao módulo da velocidade de um objeto na atmosfera sobre o módulo da velocidade do som. Então, ele é definido pela razão entre o módulo da velocidade de um objeto na atmosfera e o módulo da velocidade do som. Quando eu vou estudar o número de Mach, eu tenho que ter em mente o seguinte: quando o número de Mach ele for menor que 1, nós vamos ter uma velocidade subsônica, uma velocidade abaixo da velocidade do som. Quando eu tiver o meu número de Mach maior que 1, nós teremos uma velocidade supersônica, uma velocidade maior que a velocidade do som, ok? Quanto maior a velocidade do objeto, menor será o ângulo de abertura do cone, que é o que vem mais à frente, que no caso é o número de Mach, tendo que o inverso de m
é o seno do ângulo que ocorre no meio cone de Mach, que é o cone formado por uma onda de choque, onde eu tenho o seno de φ igual a Vs sobre V. Podemos observar nessa terceira figura, em que V é maior que Vs, que qualquer frente de onda é dada por Vt, onde V seria a velocidade do som e T seria o tempo decorrido desde que a fonte emitiu essa frente. Todas as frentes se agrupam em forma de V, mas, na verdade, essas três dimensões, na verdade, elas estão em três dimensões. Elas se agrupam em forma de V, mas na verdade elas estão em três dimensões, formando um cone, o que é conhecido como cone de Mach. E justamente esse agrupamento de frentes de onda que causa a abrupta variação de pressão do ar, formando então uma onda de choque. Isso é basicamente como funciona o cone de Mach, como é formado o cone de Mach, ok? Ele ocorre então, repetindo mais uma vez, quando todas as frentes se agrupam em forma de V, mas na verdade estão em três dimensões, ou seja, formando o cone, o famoso cone de Mach, e justamente a partir desse agrupamento de frentes de onda que causa a abrupta variação de pressão do ar, formando então uma onda de choque. Isso é o cone de Mach, formando ondas de choque. Eu vou falar agora de dois tipos de ondas de choque, que são a normal e a oblíqua. A normal ocorre quando a onda de choque é perpendicular à direção do objeto que causou a quebra da barreira do som. Isso é uma onda de choque normal. Já a onda de choque oblíqua, ela depende da forma do objeto e de sua velocidade. Um ângulo pode ser formado e uma onda de choque será inclinada. Quem mais sofre esse tipo de onda de choque, esse tipo oblíqua, são os narizes ou asas de aviões que causam esse tipo de choque, geralmente. Narizes e asas de aviões, em tese. Bom, a gente tem aqui também algumas aplicações para ondas de choque, e eu vou ler algumas delas para vocês que eu coloquei aqui e achei interessante. Um famoso caso, certo? Um dos famosos casos envolvendo ondas de choque causadas por aeronaves se deu no domingo de 1 de julho de 2012, quando um caça Mirage F-2000 da Força Aérea Brasileira fez quebrar os vidros do Supremo Tribunal em Brasília. As ondas de choque também têm efeitos terapêuticos em patologia musculoesquelética de caráter crônicos do âmbito da medicina física e de reabilitação. Pesquisando, eu também pude ler vários artigos onde realmente existem tratamentos, terapias feitas a partir de ondas de choque. Acho que é uma área que vem se expandindo muito e crescendo demais através de ondas de choque. Parte do som ouvido quando um rifle é disparado é o estrondo, ou estampido, sônico produzido pela bala, já que ela tem uma velocidade maior que a velocidade do som. Outro exemplo de formação de onda de choque. O estalo de um chicote também é um estrondo sônico, pois no final do movimento a ponta do chicote se move mais rápido que a velocidade do som. Então é basicamente isso. Vocês têm que ficar ligados que o que? Onda de choque é formada quando a fonte ela passa a velocidade do som, formando então uma onda de choque. E essa onda de choque pode ser dividida também em dois tipos, que são as ondas de choque normais e as ondas de choque oblíquas. Ok? Vamos para o seguinte exemplo. A velocidade de uma aeronave é 900 pés por segundo e a velocidade do som é de 980 pés por segundo. Calcule o número de Mach. Como é que vai ser? Vai ser simplesmente aplicação de fórmula. Eu vou pegar que o meu V vai ser 900 pés por segundo, o meu Vs vai ser 980 pés por segundo. Eu vou dividir, aplicar diretamente na fórmula, então vai ter o meu valor do número de Mach de 0,918. Ele é um adimensional, ok? E eu vou ter então que, se o meu Mach é menor que 1, então a velocidade desse avião, a minha velocidade é subsônica, ok? No segundo exemplo, eu vou ter o seguinte.
Se o número de Mach for 1.18, calcule a velocidade do objeto, tendo a velocidade do som como 980 pés por segundo. Eu não tenho o que ele pede na questão. Eu não tenho a velocidade do objeto, eu tenho simplesmente a velocidade do som, que é 980 pés por segundo, e eu tenho meu número de Mach, que é 1.18. Então, eu só vou isolar a minha velocidade do objeto, e então eu vou número de Mach vezes a velocidade do som, que vai ser igual a minha velocidade do objeto, que vai ser de 1156,4 pés por segundo. Então, se o número de Mach é maior que 1, que é nesse caso, que é o que ocorre nesse caso, então a velocidade é supersônica. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Espero que tenham aprendido realmente. E até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.